Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação: Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, muito boa tarde. São 15 horas mais 3 minutos. A partir de agora, nós vamos então iniciar o nosso debate. Justiça na Tarde debate. E a nossa transmissão, tanto pela nossa 104,7 FM, como também pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Da forma que você estiver nos acompanhando, os nossos agradecimentos pela sua atenção com a nossa emissora. E o assunto que hoje nós vamos estar aqui abordando é um assunto que está aí no dia a dia de todos nós. Pensão alimentícia. É evidente que é um nome onde, para muitos, com toda certeza, é uma segurança, principalmente para aquelas famílias que, às vezes, pai e mãe não tiveram mais como andarem juntos, ou seja, no mesmo núcleo familiar, então se separam. Mas e os filhos? Os filhos, eles precisam, com toda certeza, e têm também aí o direito, portanto, aí à pensão. E é justamente este o nosso tema que nós vamos estar aqui abordando. Evidentemente que nós também vamos estar aqui falando sobre os demais conflitos, né, que às vezes conduzem ou levam, portanto, um casal a se separar. Conosco, nós vamos então apresentar nossos convidados, doutora Kelly Assunção. Doutora Kelly, ela é advogada de família inclusiva, presidente da Comissão de Tecnologia e Direito de Família do IBDFAM. IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ela é pedagoga inclusiva e coordenadora geral de educação da APAI-DF. Né, doutora Kelly? Mais uma vez, seja bem-vinda aqui. Muito boa tarde para a senhora. Meu amigo Walter, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estar aqui nesse programa incrível, né, que leva tanta informação para a sociedade. E hoje na companhia, né, de amigas maravilhosas, advogadas sensacionais, Brenda, Vanessa, e conhecendo aqui a minha colega Thaís, goiana como nós. É, nossa conterrânea, né? Nossa conterrânea. Já nós vamos fazer uma bancada só de Goiás, já, né? Só de Goiás. Já, não vai demorar muito não. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Thaís Borges, como a doutora Kelly também já anunciou, doutora Thaís Borges é advogada especialista também no direito de família e principalmente na mediação de conflitos familiares. Né? Doutora Thaís, seja bem-vinda também aqui ao nosso Justiça na Tarde debate. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, como a doutora Kelly falou, né? Essa equipe aqui, essa turma aqui maravilhosa na área de família. É muito bom estar aqui presente e agradeço pelo convite. Seja bem-vinda. Doutora Vanessa Ponce, advogada especialista em direito de família, com foco nas ações de divórcio, pensão alimentícia, guarda, regime de convivência, alienação parental e violência doméstica. Doutora Vanessa, também seja bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Muito obrigada, Walter, pela recepção, pelo convite. Agradeço também a Ana, é sempre um prazer contribuir e falar aqui, como Kelly já colocou, estar entre amigos e trazendo temas tão importantes aí para a sociedade. Com toda certeza. Doutora Brenda Viana, que é advogada de família, doutora honoris causa em Direito de Família, especialista em Direito Civil e Processo Civil e pós-graduanda em Neurociência aplicada ao Direito. Doutora Brenda, também seja bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. É um prazer imenso estar aqui com vocês presencialmente hoje, né? Eu acho que desde a pandemia, sim, só por telefone, e teve também aquela vez que a gente fez presencialmente, né? Mas que também não foi no estúdio, então eu estava com muita saudade de vir aqui no estúdio. Um prazer conhecendo a doutora Thaís e estando aqui com as minhas colegas, né, de excelência, doutora Kelly, doutora Vanessa Ponce, é uma grande felicidade. E dizer que também, né, a gente tem aqui uma diversidade grande, uma advogada inclusiva, uma advogada que defende mãe solo, né? Doutora Thaís. Mediação de conflito familiar. Olha aí, mediação, pois é. Olha então, aqui. assim, a gente tem uma diversidade muito grande aqui nessa mesa e isso é muito legal, né? Sejam bem-vindas. E vamos nós, então, aqui já iniciar, portanto, o nosso debate. Pensão alimentícia. Porque muita gente, é evidente que nós vamos colocar de forma unânime, mas boa parte das pessoas, quando o assunto é pensão alimentícia, muitas das pessoas acham que é um castigo, ou seja, é um fato que não deveria acontecer,
O que eu faço para evitar que isso aconteça? Eu me escondo, deixo de trabalhar, eu vou trabalhar sem carteira assinada, vamos colocar dessa forma. Não tenha filhos, né? Não, sim, evidente também que temos também o outro lado que, claro, não foi possível seguir no mesmo ali pai e mãe caminharem juntos, se separam, mas tem toda aquela responsabilidade de continuar honrando, portanto, aqui o que for de direito, portanto, e das crianças. Evidente que temos também aqui esse segmento. Mas partindo para esse ponto aqui, doutora Kelly, quem tem medo de pensão alimentícia? Quem não quer arcar com as responsabilidades de sustento do seu filho, né? Minha amiga Vanessa mesmo sempre fala os gênios, né? Aquele pai que não é pai, que não quer exercer a sua responsabilidade. Separou, ok. Nenhum casamento obrigatoriamente vai dar certo a vida inteira. Mas se esse casal teve filhos, esses filhos é nossa responsabilidade, tanto do pai quanto da mãe. E hoje a gente vê um grande número de mães solos criando esses filhos sozinhas, e muitas falam assim, não, doutora, eu não quero nem entrar na justiça não, para não ter problemas, porque ele não paga nada, não consigo, não sai nada dali. E não é isso. O pai, ele precisa entender que o filho precisa dele para se alimentar. E quando a gente fala em pensão alimentícia, nós não estamos falando só de comida, não é só o arroz e o feijão. É todo o necessário, né, para que esse filho ele possa se desenvolver da melhor forma possível, e que o padrão de vida dele, quando os pais eram casados, e que ele tinha ali uma escola particular, ele tinha um curso, ele tinha um quarto só para ele tinha condições, que esse padrão não caia, que esse pai e essa mãe, eles possam ter essa capacidade, né, esse amadurecimento de entender que os filhos precisam deles. Perfeitamente. Deixa eu também, nessa mesma linha, doutora Vanessa Walter, Ponce. antes de você passar para a Vanessa, pois não, deixa eu doutora só Brenda. fazer um contraponto aqui com a Kelly. Pois não. Que você fez uma pergunta assim para ela, né? Quem tem medo de pagar a pensão? Eu acho que, na verdade, a grande visão, se a Kelly concorda comigo, é de que está sustentando a mãe. Então, na verdade, o olhar preconceituoso eu vou pagar pensão para a mãe, né? Como se ele estivesse remunerando ela de uma função de cuidar dos filhos. Sendo que, na verdade, a pensão alimentícia é para os filhos. Então, muitas vezes, existe essa visão preconceituosa nesse viés, né? Não porque nem sempre a gente conhece muitos casos, né? Que a gente sabe que existem muitos homens que não registram seus filhos, né? Mas nem sempre é só essa questão, igual a Kelly trouxe, né? De ter esse ponto de a pessoa não querer assumir a responsabilidade. Às vezes ela acha que eu vou assumir a responsabilidade, quer fazer um pagamento in natura, né? Porque não quer entregar o dinheiro na mão. Você concorda, Kelly? Concordo. E eu acho que isso também é uma forma de querer se esquivar da responsabilidade. Porque o pai sabe que o filho precisa, né, daquele dinheiro para se sustentar. Ele não vai trabalhar, ele é um menor e não tem como, mas ele usa a mãe. Não vou dar dinheiro para ela. E não é. Esse dinheiro é para ser usado com o filho. Quantas mães, quem já é divorciado, né? No meu caso, eu também já fui divorciada e tive filhos pequenos, como a gente gasta muito além do valor da pensão no sustento com os nossos filhos. Então, fique claro para os pais, os alimentos é para os filhos, não é para a mãe. A mãe, ela trabalha, a mãe, ela se sustenta. E se essa mãe for mãe de uma pessoa, de uma criança com deficiência, nada mais justo que a pensão também seja paga para essa mãe. E aí já é outro tipo de pensão. Sim. No mesmo tema, doutora Vanessa, quer dizer, o mesmo assunto, né? Quem tem medo, portanto, aí da pensão alimentícia, fique à vontade também. Eu vou acrescentar o que as minhas colegas colocaram, né? Há muito ainda esse preconceito, né? Na verdade, de que a mãe está vivendo da pensão, de que a mãe está cobrando além do que a criança gasta. E o que a gente vê é que se a gente for inverter a situação, né? Muitos dos pais não querem. Então, assim, há aquela cobrança assim, eu vou pagar um salário mínimo porque este é o suficiente. Com um salário mínimo eu consigo, você consegue sustentar essa criança. Aí se a mãe
tenta e fala assim, não, ok, então vamos inverter a guarda e eu vou te pagar os R$1.000 e você agora sustenta a criança. E ele fala, mas como? Só isso? Como que eu vou dar conta de pagar colégio, alimentação? Como eu vou sustentar o meu filho com R$1.000, com um salário mínimo? Então, a gente tem que quebrar mesmo esses paradigmas, esses conceitos, pré-conceitos, né, de que a mãe está sendo sustentada por aquele valor que o pai oferta, né, ou na verdade é fixado muitas vezes. A maioria das que nós trabalhamos, né, nos processos aí são processos em que há a fixação desses alimentos via judicial, né, são exceções. E que, inclusive, deve ser, né, via judicial, sim, né? Sim, são as exceções às questões de oferta, né, mas tanto na oferta quanto né, para a fixação como um todo, como a doutora Brenda colocou, a gente está sempre falando e incentivando as mães a fazer a questão da formalização de um acordo, a formalização dessa pensão, porque só existe mesmo e só há maneiras da gente efetivamente quebrar esse preconceito quando a gente coloca isso no papel, quando há uma decisão judicial que realmente coloque que este pai tem essa obrigação alimentar, e para a fixação disso, a formalização disso, a gente utiliza, né, a questão de uma planilha, onde a gente levanta os valores, demonstra ao juiz, e quem sabe até, né, para o pai ali, né, que não sabe a realidade daquele filho, o quanto custa, né, aquela criação que, como nós já colocamos, não é só alimentos. Alimentos são, sim, para sobrevivência, são necessários, mas quando a gente fala em pensão alimentícia, a gente fala de dignidade, a gente fala de uma vida com qualidade. E o que é uma vida com qualidade e dignidade? Alimentação, educação, saúde, lazer, né? Então, eu acho que é nesse sentido que nós, enquanto advogadas e mães, devemos estar passando, né, a orientação aos nossos clientes, às nossas colegas, amigas, né, e tirando essa questão, essa pecha de que a mãe vive de pensão. Ô, Vanessa, teve até uma coisa interessante que você trouxe, né, que é o fato de... é pouco o valor, né? A gente fala do binômio necessidade-possibilidade, mas, na verdade, o verdadeiro binômio que existe é quem paga sempre acha que está pagando muito e quem recebe sempre acha que está recebendo pouco. Verdade. Para quem paga, o mês é curto, né? Para quem recebe, o mês é longo, não acaba nunca mais. Então, a gente tem aí essa visão, né? E que muitas vezes, vou deixar aqui claro, que a gente tem na teoria, a teoria é muito linda, né? Não é que não funcione na prática, mas é porque na prática a gente encontra aí a questão de que muitas vezes a necessidade, ela não é compatível com a possibilidade de pagamento. Então, a gente vê que o judiciário, em sua maioria, tendo em vista que 70% dos brasileiros recebem até R$ 3.500 por mês, né? Muitas vezes eles não conseguem pagar. Então, aí, justamente essa visão preconceituosa, né, de que a mãe estaria sendo bancada pelo valor da pensão alimentícia não é verdadeira, tendo em vista que muitas vezes o valor pago sequer supre as necessidades, né? Bom, deixa eu também ouvir a doutora Thaís. Ela já percebeu que as três trouxeram, portanto, claro, eu provoquei, trouxeram, portanto, aí o conflito. Agora, tem como mediar e não se tornar num conflito um assunto como esse, doutora Thaís? Tem. Inclusive, eu digo que se não tivesse briga, a gente não tinha que falar em mediação, porque se já estivessem em acordo, não haveria essa necessidade, né? Com certeza. As pessoas têm essa visão de que quando o conflito já está armado, ele não há condições de passar por uma autocomposição. Eu já trago, assim, uma visão, aproveitando, né, essa linha que eu trabalho também, né, porque nem sempre a gente consegue o êxito num acordo, e como a doutora Brenda falou, é necessário que haja homologação, até porque é obrigatória essa homologação quando há a presença de menores incapazes, né, para que haja validade desse acordo. Mas o que eu percebo na prática? A falta de, às vezes, sentar e escutar, né? Escutar quais são os interesses, por que as pessoas, às vezes, por que um lado está achando que o outro está levando alguma vantagem
naquela discussão, naquele pagamento? Por que de repente não há ali uma oportunidade de mostrar da planilha de cálculos e fazer ali um checklist mesmo de tudo que está sendo pago? Muitas vezes essa falta da negociação é simplesmente a falta da oportunidade de sentar e demonstrar aquilo que está sendo feito, de que maneira que está sendo gerido, como que os filhos estão sendo ali tratados dentro daquela realidade também, porque eles acabam ficando no meio ali daquele tiro ali, né, um do lado do outro, né, daquela luta. Infelizmente, as crianças e os adolescentes são, nesse ponto, além de toda essa discussão sobre a falta dos alimentos também, tem essa questão da emocional, né, que estão todos, muitas vezes, feridos. É natural, né? Às vezes, geralmente, quando se tem ali a discussão dentro de um divórcio, uma parte não queria divorciar, e aí fica aquela questão de querer acabar descontando situações do campo emocional no financeiro. Infelizmente, a gente vê isso. E a mediação, ela propõe isso também. Né? É possível, sim, respondendo a sua pergunta. Agora, doutora Kelly, claro, né, que diante do que aqui foi posto, quer dizer, a consequência disso tudo recai sobre quem? No caso, seriam, portanto, a quem tem direito aos alimentos? Quem sofre? Os filhos. Porque eles são alijados, né, do direito de receber essa pensão. E essa pensão, hoje nós estamos num mundo totalmente capitalista, esse dinheiro é necessário. Infelizmente, a gente não pode chegar no supermercado e falar: eu amo tanto você, me dá 1 quilo de arroz. Não, eu preciso do dinheiro para pagar. E a partir do momento que esse pai não paga, ele está tirando o direito de desenvolvimento do filho. O direito de estudar numa escola melhor, o direito de ter roupas legais, o direito de fazer um curso, o direito de ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse pai, ele não está atingindo a mãe, porque muitas vezes é um sentimento de vingança. Se você não quer ficar casada comigo, ok. Então, eu vou te castigar. No que você vai sofrer mais. Onde a gente sofre mais, gente? Com os nossos filhos. Para mim, para vocês todas que são mães aqui, você que é pai, quem a gente mais ama nessa vida? A gente abre mão de tudo pra gente, mas a gente dá o melhor que a gente pode. Mas muitas vezes essa mãe, ela não tem condições de dar o mínimo, porque pode ter sido um casamento que ela passou a vida inteira cuidando dos filhos, e aí com 35, 40 anos se separou com os filhos adolescentes e não tem condições de entrar no mercado de trabalho imediatamente. Como ela vai sustentar esses filhos? E aí vem, né, o genitor com todo esse papo: não vou dar o dinheiro para a mãe. Não é para a mãe, é para o filho. E aí tem meios, né? Minhas colegas mesmo podem ajudar nesse quesito. Como compelir esse pai a pagar essa pensão? Então, a pergunta está no ar. Quem é que poderia responder? Doutora Ponce, doutora Brenda, doutora Thaís, doutora Vanessa? Eu vou acrescentar aqui, como as doutoras já colocaram, né? Quando a gente vai em busca, né, do judiciário ou até para a homologação do acordo, né, e a gente traz essa planilha com o cotejo ali do que é necessário, né, àquela criança ou adolescente, enfim, e traz também a questão das possibilidades. E hoje a gente sabe que para fixação disso, a gente não trabalha só nesse binômio de necessidade e possibilidade, mas também da proporcionalidade. E a proporcionalidade não é só aquele viés de quem ganha mais paga mais, mas aquilo que é necessário, que é proporcional de valor ali, né? Então, assim, há essa diferenciação. E por conta dessa diferenciação é que a gente verifica que na justiça existem vários meios da gente estar calculando esses valores, encontrando ou não, fazendo buscas desse patrimônio, porque, infelizmente, existem casos notórios, né, de famosos, de pessoas que têm uma renda, né, um patrimônio elevado, ou pelo menos que a gente observa, né, nós não vemos, não estamos ali verificando em loco, né, os contra-cheques, os contratos desses famosos, mas pelo menos estão ostentando isso, né, com
determinados imóveis, viagens, né? E é o que a gente hoje chama, e tem muito peso e muito utilizado na justiça hoje, a questão da teoria da aparência, onde a gente traz aquilo que o pai, eu vou colocar aí, né? Aquele que o genitor, porque eu falo muito, né? Sou uma defensora aí, falo muito, a maioria das minhas clientes são mães solo, então é aquilo que aquele genitor, que o gene está ostentando nas redes sociais. Então, rede social é um bom canal para que você capte ali a realidade, né? Ou pelo menos aquilo que ele está ostentando. Uma pessoa que diz que não está trabalhando, está desempregado, e aí, de repente, está frequentando festas, né, grandiosas, né, que a gente sabe que tem um custo para estar em determinados locais, frequentando determinados clubes, participando de determinados eventos, né, então, e aí está postando isso nas redes sociais, é uma fonte de busca, uma fonte de prova dentro do processo. Então, traga isso para dentro do processo para que o juiz, que a gente costuma falar, levar só a planilha também não basta, né? Ganha processo quem tem provas. E aí, quando você casa a planilha, que é você mostrar ao juiz, porque o juiz sabe que a criança tem direito, né, à pensão alimentícia, você já comprovou o vínculo ali, mas você tem que levar para o juiz o que se aplica no caso concreto. Então, a planilha serve para mostrar o que está no caso concreto, aquela realidade daquela criança e adolescente. Ele estuda num colégio público, num colégio particular, tem irmãos, não tem, quanto a mãe ganha, E aí você traz a questão das possibilidades dentro dessa planilha também. Olha, excelência, ele está dizendo que não tem, mas olha aqui as fotos, né? Ou ele já está num outro relacionamento, aí muitas vezes entram, né, com o pedido da revisão, porque agora vai ter outro filho, então eu não posso mais pagar esse valor. Não é simples assim, né? Então, a gente tem que realmente levar elementos ao judiciário de que aquela não é a verdade real, né? Se ele está postando, está ostentando nas redes sociais e depois vem dizer que não tem, a conta não fecha. Uhum. E aí o judiciário tem outros meios também. Nós, enquanto advogados, podemos fazer essas buscas, as partes trazendo, né? Quando um processo, ele ganha com provas, e o advogado, ele é um parceiro do cliente. Então, assim, nós também não sabemos a realidade daquele cliente. Ele que tem que nos subsidiar, trazer os elementos e nós, enquanto técnicas, colocarmos aquilo, né, para que o juiz julgue. Então, questão de rede social, diligências em determinados canais, né? Hoje temos vários sites que fazem buscas patrimoniais e escritórios especializados, inclusive, nisso, né? Onde, às vezes, até eu falo, você pode fazer a própria parte, fazer uma busca, pagando um valor pequeno ali numa consulta de sites, mas, às vezes, a parte não tem essa expertise, tem medo de fazer essa busca, não tem tempo, enfim. Tem escritório para isso também, né? E aí, tantos outros elementos, testemunhas são importantes, vários tipos de prova podem ser coligidas ali, colocadas nesse processo. E, no caso de não conseguir com aquele, você já leva isso para o juiz e não conseguindo, aí tem o judiciário que sim, existem sistemas, né, meios legais, né, cogentes ali, o juiz já com ordens judiciais, né, mandados ofícios a determinados órgãos, né, vai lá atrás do CNIS, por exemplo, né, que é no Cadastro Nacional lá para verificar qual foi o último emprego desse genitor, né, será mesmo que ele saiu ou ele está só num contrato ali de gaveta, existe ou não existe, né, esse tipo de elementos até chegar ao que é uma exceção, mas que também é possível, que é a quebra do sigilo, né, fiscal, bancário, para trazer a movimentação financeira desse pai que diz não ter condições e de repente está lá ostentando na internet. Doutora Brenda, a senhora quer continuar no mesmo tempo? Que eu tenho outro engatado aqui já prontinho. Eu vim aqui, para ficar perto da minha amiga aqui, agora nós vamos trazer uma solução consensual. Ela trouxe a solução litigiosa, né? Isso acontece quando a gente tem que forçar realmente a pessoa a cumprir, e aqui eu vou falar uma coisa para vocês que eu concordo com a visão da Camila, que é nossa colega também, que aquele homem que precisa que um terceiro tenha que falar para ele o que ele precisa fazer, ele não é homem de verdade, né? Então, assim, a pessoa sabe que teve um filho, então ela sabe que esse filho demanda sustento,
né? E muitas vezes ela fica lá esperando, ela sabe que ela tem aquela obrigação moral, né? Então, nesse sentido, muitas mulheres deixam até por medo ou por não encontrar, porque eles ficam fugindo, enfim, não entram na justiça, e aí o filho às vezes tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, e toda a informação que a gente escuta é como se não tivesse como receber aquele valor que não foi pago naquele tempo em que não se existia a determinação do pagamento da pensão alimentícia. É uma outra forma, porque é uma indenização, né? Seria por meio de uma ação de reembolso. Sem problema. Seria por uma ação de reembolso, né? Estou tentando desligar. E aí consegue sim, porque o artigo 871 do Código Civil traz, né, a possibilidade de você cobrar daquele que devia alimentos, né, e você pagou por ele. Então, tá aí uma ação que não é muito divulgada, que é a ação de cobrança. Muitos advogados, quando eu falo no meu perfil, aí falam assim, mas e o judiciário? Gente, o próprio STJ tem falado a respeito desse tipo de ação. Ela é válida para quando você não pediu antes, né, essa pensão alimentícia. Também no caso de o juiz já ter fixado a pensão alimentícia, e aí o filho vai morar com quem pagava a pensão alimentícia, e de quem que é a legitimidade para executar aquilo dali? O filho. Aí ele foi para a casa do devedor da pensão alimentícia, ele já não deve mais, pronto, não teria que pagar. Não teria, mas aí você pode entrar com essa mesma ação de reembolso e cobrar esses valores pretéritos, tá? Esses dias também teve uma colega lá, que deixou, eu sou professora, tem um curso que chama Excelência em Ações de Alimentos, deixou uma dúvida lá, falando assim, olha... E quando acontece muito, né, no caso de relativamente capaz, ou seja, pessoas com 16, 17 anos ali de idade, do devedor da pensão alimentícia falar assim, olha, eu vou entregar o dinheiro diretamente para você. Mas veja bem, Walter, quem é que paga a escola, quem é que administra a conta de água, de luz, quer dizer, é a genitora, né? Aqui a gente está falando de genitora como se sempre fosse só o homem que pagasse, a mulher só... Vamos esclarecer que é só porque... a maior parte das guardas são unilaterais femininas, né? Apesar da guarda compartilhada ser obrigatória, mas a gente ainda tem essa realidade. Então, mas isso vale para homem e vale para mulher. Então, a gente tem essa possibilidade sim, tá? Mas eu também queria trazer aqui para o lado da doutora Thaís, que é a possibilidade do pré-processual. Inclusive, eu tenho resolvido muitas questões no pré-processual. Tive a oportunidade de resolver um caso com Vanessa, onde ela foi advogada da parte adversa. E nós resolvemos, inclusive saiu essa semana, não sei se te mandaram, né? Que é antes de se ter esse processo. Então, assim, às vezes a pessoa tem medo de ela entrar com uma pensão, com um pedido de pensão alimentícia, porque ela fala assim, se eu der entrada na justiça, ele vai ficar com raiva e vai parar de pagar. Ou então ele vai querer pagar menos. Sempre que a pessoa fala que ela vai regularizar, a pessoa fala assim, mas o juiz vai acabar fixando a menor. E existe esse medo realmente, né? Se o que eu recebo hoje já não é capaz, já não é suficiente de arcar com os custos que eu tenho, você imagina se esse juiz reduzir esse valor. Mas, o que acontece? Sempre quando vem algum cliente para mim, aí fala assim, você que vai entrar em contato com a parte, né? Quando eu falo assim, você acha que tem possibilidade de acordo? Aí ela fala, eu acho que sim, né? Você vê que existe um diálogo. Aí ela fala assim, você que vai entrar em contato? Eu falo, olha, eu prefiro que você chegue lá, converse com a pessoa, que você procura um advogado, fala para ela que esse advogado vai entrar em contato, se quer que entre diretamente em contato com ele ou em contato com o advogado que ele vai indicar. Por quê? Porque quando a gente recebe uma citação, um documento da justiça, né? Até mesmo no pré-processual, que existe o convite, a pessoa sente que ela foi apunhalada pelas costas. É bom ter esse diálogo antes. É bom ter esse diálogo antes. Então, assim, o que acontece? A gente tem a possibilidade do pré-processual. É muito mais barato, inclusive, porque não tem custas judiciais, tá? Você não vai pagar custas judiciais. Tem natureza, porque como é homologado pelo juiz, tem natureza de sentença. Então, quando você for executar um cumprimento de sentença, é por meio de uma mediação. Dentro dos fóruns, né, que tem o Sejusc, porque tem alguns fóruns no interior do Brasil que ainda não tem. Mas tendo, é super possível. E a gente também, como advogado, pode cobrar muito mais barato do cliente, porque assim, você não precisa fazer nenhuma petição. Mas nesse caso aí do pré-processual,
acontece a homologação, mas se houver o atraso ou a falta de pagamento, a regra é a mesma, você pode ir preso? Sim, o mesmo. Aquilo dali tem valor de... como se fosse... É um título executivo não passa judicial. pela mão do juiz, mas... Passa pela mão do juiz. Na homologação. Isso. Mas e nos pelo Ministério acordos, Público também. nos acordos, somente as partes... com a mediação, com o advogado das partes. E abre-se uma reclamação pré-processual e não um processo, né? Você consegue acompanhar no site e tudo. Mas, assim, é um procedimento muito simples, Walter. Eu vou deixar até a Thaís... As partes têm a oportunidade de participarem da construção desse acordo. É aquilo que eu falei, de sentar, de debater com a outra parte. E, assim, gente, a importância do advogado, ficou uma discussão durante um tempo, se era necessário, se não era. Sempre faça um acordo somente na presença do seu advogado. Isso é muito importante ressaltar. Porque é a garantia de que você vai estar... Ele está ali, ele foi contratado para te dar essa segurança jurídica. Então, ele vai ver, ele vai analisar com você. Se ele precisar de tempo para poder adiar aquelas tratativas, ele vai te pedir para você refletir. Então, assim, a partir do momento que o cliente assume aquela responsabilidade, ok, mas ele foi amparado, o advogado fez o aconselhamento jurídico, então é importante, é necessário. Já houve até discussões sobre essa questão do acordo depois ser válido ou não, se não tiver a presença. A OAB sempre bate nessa tecla e defende, né, a presença do advogado. Mas eu sei que no pré-processual não é obrigatório. Não é, mas é por isso que eu estou dizendo para não deixar de ir com o advogado, porque existe realmente lá, eu sou de Goiânia, lá teve muito esse debate, hoje eu sei que os colegas todos participam, assim, há um incentivo da própria justiça, mas eu não sei como é que está aqui, mas lá há esse incentivo. Aqui eu vou falar assim, algumas situações práticas para vocês entenderem a necessidade do advogado. Sim. As partes podem ir sozinha? Podem. Certo. Elas podem homologar o acordo sozinha? Podem. Mas olha só, vou estabelecer que eu vou pagar in natura custos com moradia. Aí sabe o que acontece? O advogado vai ter um olhar de águia ali, vai falar, opa, peraí, vamos limitar esse custo aqui. Por quê? A pessoa pode querer morar, Walter, ali na beira do Lago Sul. Igual o plano de saúde, não limitou, né? Entendeu? A qualidade também das questões, como o plano de saúde, igual a Vanessa está colocando. Então, aí a pessoa vai lá e fala, eu vou pagar in natura o plano de saúde. Aí não limita a qualidade daquilo dali. Aí, resultado. Eu já falei, eu sou super contra o pagamento de pensão alimentícia in natura. Por quê? Explica para nós o que é pagamento de pensão alimentícia in natura. Ao invés da pessoa pagar em dinheiro, ela paga a conta diretamente. Entendi. Ela paga o credor já. Isso. E aí, por isso, eu vou até retomar a palavra para a Thaís. Então, assim, são nessas situações que a nossa prática, né? Por exemplo, às vezes você está atuando para um devedor da pensão alimentícia. Eu tenho muitos casos que eu atuo para o devedor da pensão alimentícia, em que ali está regulamentando, está se divorciando, e os filhos já têm ali, sei lá, 16, 17 anos, já tem, né, por ali. E já tem ali alguma previsão, né, de concurso, ou de trabalho, ou de alguma coisa nesse sentido. Já pode deixar, né, a depender do tempo que isso levar, né? Tá com 16, 17 anos, às vezes está discutindo ali, o filho se torna maior dentro do processo. O filho se tornando maior dentro desse processo, você pode já pedir para os alimentos serem transitórios. Não vejo essa possibilidade para criança e adolescente, já vou deixar claro. Criança e adolescente, a gente não tem como fixar os alimentos já com data pré-determinada para finalizar. Mas, quando esse adolescente se torna maior durante a ação, você já pode trazer tudo isso. Então, isso que a doutora estava falando em caso prático a respeito da necessidade da avaliação de um advogado, né? A parte pode ir sozinha, mas ela não tem esse olhar que a gente tem pela nossa experiência, né, doutora? Exatamente. Doutora Thaís, pode complementar? E só para complementar, assim, a gente fala muito sobre a questão da mulher que ali está naquela condição que precisa da pensão, mas a gente também tem que lembrar daquele cenário que a mulher, por ela ser uma pessoa independente, ela acha que ela dá conta de bancar tudo e ela passa a renunciar a um direito que não é dela. Isso é muito importante ser ressaltado. Esses dias atrás eu escutei isso de uma pessoa e eu achei assim muito interessante o que ela disse. Ela falou, eu era uma mulher independente, passei a vida inteira criando a minha filha com o meu próprio salário, porque eu ganhava super bem, e um dia eu acordei que toda a pensão dela eu poderia ter guardado e feito um investimento para ela que ela ia colher no futuro. E eu renunciei a uma pensão que não era minha.
Então, assim, a pensão alimentícia, ela é irrenunciável. A mãe fala pelo filho, mas ela tem que pensar que se ela não precisa daquele dinheiro naquele momento, ela não está renunciando no direito dela, ela está renunciando no direito do filho. Isso tudo tem que ser explicado, e eu já vi questões dentro de um acordo, às vezes fazerem renúncias ali, porque tem as questões da partilha, você pode tratar da maneira que quiser, porque são bens disponíveis. Mas quando se fala da criança, tem que ter esse olhar. Por isso a importância do Ministério Público, né? Para fazer aquela... como fiscal da lei ali, para ver se os direitos da criança também, do adolescente, não estão sendo... E no pré-processual também passa. Passa, porque tem, antes da homologação, a gente tem o parecer, é direcionado para o Ministério Público para ter o parecer. Né? E corroborando o que vocês estão colocando, doutoras, só fechando essa questão do pré-processual e da necessidade do advogado, obviamente, como a doutora Brenda colocou, no pré-processual você não precisa do advogado, mas nós respondemos a um código de ética, né? Então, nós temos a habilitação para estar dando essa melhor orientação ali no caso, justamente para que esse título executivo seja exequível depois, né? Trazendo a legalidade daquilo. Então, assim, não só de cunho de orientação, né, para esses pais, né, e tentando resolver a situação de fato, mas a situação legalista mesmo, né, da questão do acordo. E contrapondo o que a doutora colocou, essa questão das mães, né, que, renunciei eu poderia ter feito uma previdência e tal, só deixando claro, o direito em si a gente não renuncia, mas o que as mães fazem, muito é deixar de cobrar. Exato. E aí há essa diferença, né, a gente não renuncia a um direito que não é nosso. Exato. Mas o cobrar, ela deixou de cobrar. Isso. E muitas mães, e são as mães, muitas delas, mães solo que eu atendo, falam assim, não, doutora, eu deixei de cobrar porque é humilhante ter que ficar cobrando o mínimo. Eu tenho condições, eu vou deixar mesmo, né? Porque todo mês eu tenho que ficar ligando. Aí ele ainda quer saber com que eu estou gastando, aonde que foi empreendido esse dinheiro. Mas esse tênis, gastou tanto com o tênis, gastou... Gente, infelizmente, Walter, são infindáveis os argumentos, né, de que a mãe está gastando, né, de forma errônea, de forma incorreta com aquele dinheiro, né, e quando você vai tanto no pré-processual, né, nas mediações, nos acordos, e você esclarece via advogado o que está efetivamente acontecendo ali, você também, né, alinha essas expectativas. Também, exato. Né? Alinha as expectativas dos clientes. Uma briga por... eu quero isso aqui, eu quero, como se fosse, né, não, peraí, isso aqui realmente é direito. E só para complementar isso que a Vanessa falou, eu recebo, olha que coisa engraçada, eu acho que é porque eu estou no TikTok agora, eu estou recebendo muito direct de adolescente. E aí eles ficam revoltadíssimos do tipo, meu pai não me paga a pensão alimentícia e tal. E quando você deixa de ajuizar a ação, você tira essa possibilidade até dele cobrar os retroativos, né? Porque, assim, quando ele completa antes dele completar os 18 anos, ele pode cobrar todos os retroativos. Então, pode existir essa situação em que ela se sinta humilhada e não queira e tal, mas, assim, fixou, é obrigatório, ele vai ter que pagar. Então, ela pode até não entrar com cumprimento de sentença, mas até os 18 anos não vai... ter prazo para essa criança ou esse adolescente requerer esse valor que não foi pago. Não existe um prazo prescricional. Depois dos 18... Aí completou 18 anos, sim, são os 2 últimos anos. Mas, assim, você tira até esse direito, sabe? Exato. Então, eu como mãe trago aqui essa visão, né? Olha para o teu filho, porque ele vê, gente, ele vê a situação, ele sabe, entendeu? Então, assim, às vezes é um senso de justiça dele também, sabe? Claro. Deixa eu colocar um outro tema aqui, também tá importante, tá ótimo, né, o assunto. Eu começo, inclusive, com a senhora, a doutora Kelly. Quer dizer, no imaginário de muita gente que às vezes desconhece, ou às vezes conhece, mas... finge que não está conhecendo, ou seja, só paga pensão alimentícia quem estiver trabalhando e com carteira assinada. Isso é verdade, doutora Kelly? Não. Então explica para nós. Pode, Kelly? Pode não, senhora. Então explica para nós. Esse trocadilho é que nós temos um podcast, eu e a doutora Vanessa, chama Pode Sim, Senhora. Então, lá nós discutimos temas de direito de família e sempre é um tema recorrente. No Pode Sim, Senhora, né? A pensão alimentícia.
Seria fácil se o filho também deixasse de comer, né? Se você não trabalhar, Walter, ficou desempregado. Ou muitas vezes o que o genitor faz? Pede demissão do trabalho para não pagar a pensão e passa a fazer bico. Ah, não vou pagar mais porque eu não tenho mais essa obrigação. O filho vai deixar de comer? Claro que de estudar, de vestir? Não vai. Então, essa obrigação alimentar, ela persiste mesmo o pai estando desempregado. E ele não pode simplesmente diminuir o valor a seu bel prazer, não. Ele tem que ir no judiciário para pedir que isso seja... já estiver já devidamente homologado Exatamente. Aquele pagamento daquele valor. Por isso que as minhas colegas falaram muito bem da importância da homologação desse acordo. Porque quando está tudo bem, né, é muito fácil. Não, eu vou pagar, pode ficar tranquila. Amanhã aconteceu algum caso fortuito e aí a pessoa não tem mais dinheiro ou não tem aquele dinheiro que pagava. Ah, não vou me preocupar porque eu não tenho nenhuma sentença judicial que me obrigue a pagar. Mas se você homologou judicialmente, esse título é um título judicial que você pode entrar com execução. E não interessa se ele está trabalhando ou não. O que ele vai fazer é entrar com revisão de pensão. Informar que a renda caiu, que ele agora não está mais naquele emprego ou não tem emprego nenhum, para que o juiz diminua o valor dessa pensão. Mas parar de pagar, não. E se ele parar de pagar, porque quer, a mãe precisa entrar na justiça com a execução desse processo. Quer dizer, é muito claro, né? A justiça não fica ali acompanhando mensalmente se aquele pagamento foi feito para aquela família. Não. Ou seja, a família que detém aquele recebimento mensal, caso não esteja recebendo, é que tem o dever de informar a justiça. Através de um processo. Que no caso aí, né? Ela vai provocar o judiciário. Isso é muito importante informarmos que muitas famílias, muitas mães, às vezes a gente pensa que sabe, né, Brenda? Que tem acesso a todas essas informações. Aí quando a gente está lá nas redes sociais, no TikTok da vida, no Instagram, chove direct. Mas isso aqui que você postou, doutora, eu posso cobrar? Olha só, quantos filhos adolescentes lá no TikTok indignados porque a mãe não pediu a pensão e hoje ele passa necessidades, né? E adolescente, gente, eles querem, né, comprar um tênis, comprar uma coisinha, e eles se sentem indignados porque eles poderiam estar tendo acesso àquele bem e não tem porque o pai simplesmente não paga a pensão e a responsável naquele momento, que é a mãe, também não provocou o judiciário para que essa pensão fosse paga. Contribuindo aí com o que a Kelly falou, acontece muito, né, do pai falar assim, agora eu estou desempregado. E há casos também, Walter, do pai que pede demissão para não pagar a pensão, entendeu? E aí eu tive um caso que aconteceu exatamente isso, o pai pediu, ele era um seletista, pediu demissão, e aí a mãe ficou desesperada, meu Deus, e agora, né? Não tinha ainda uma pensão fixada, era aquele acordo de boca ainda, né? E ela me procurou, ela falou, doutora, mas ele saiu, né, do emprego de forma dolosa mesmo, né, deliberadamente para não pagar a pensão, mas agora eu estou sabendo que ele está trabalhando de Uber. Aí eu falei, peraí, vamos lá. Porque é uma realidade, inclusive depois da pandemia, assim, né, a questão do empreendedorismo, né, tudo isso veio muito em voga, né, e os autônomos, várias fontes de renda. Então, o que a gente tem que deixar claro é que quando você ingressa com um pedido de pensão, de fixação ou revisão, e traz aquela planilha que a gente já falou, você traz toda a composição de renda. Né? Então, a renda formal, a renda informal, tudo isso pode ser considerado nas possibilidades desse pai para arcar com essa pensão. E aí esse pai saiu lá do emprego, foi fazer Uber, né? Trabalhar de aplicativo, e aí nesses aplicativos eu falou, e agora, doutora, como é que eu provo isso? Né? Falei, calma aí, vamos lá. Primeiro tem que ter um trabalho de investigação aí dessa mãe, né? Em ajuda com a advogada ali também, além de todos aqueles sites que a gente já, né, falou que hoje temos, sites de buscas. Mas olha que interessante,
Neste caso específico, o pai saiu do emprego formal, né, de um vínculo formal, e ele estava ganhando renda superior trabalhando como motorista de aplicativo. E como que a gente conseguiu comprovar isso? Obviamente, primeiro, verificando a categoria que ele está cadastrado nesse aplicativo, as avaliações que são feitas por aqueles clientes, né? Nós, enquanto usuários, toda vez aqui, todo mundo aqui já pegou, né? Hoje em dia, então, né? Com o trânsito, tudo voltou, né? Ao presencial, e o trânsito voltou também. Então, a gente pega muito Uber, enfim, outros aplicativos. E aí você vai, categoria, verifica o tipo de carro que ele está utilizando. Quantas viagens, você consegue fazer um cálculo com base nisso. Foram muitas viagens, você consegue fazer uma média, tantas viagens por dia, quanto que dá por mês. Você mesmo, ou uma colega, um parente, busca um Uber e faz essa conta, esse cotejo. Olha, de tanto a tanto, deu, né, gastei R$20. Se ele fizer tantas viagens, 20 vezes 10 dá 200. E você vai, né, faz esse trabalho de formiguinha e de investigação, mas que você consegue. Nós temos uma outra situação que eu também gostaria. Pode ficar à vontade respondendo no que já foi colocado. Fiquem à vontade. É apenas uma pimentinha aqui também. Porque, como disse a doutora Vanessa, como também foi dito aqui pelas senhoras, né? Ou seja, a pandemia da Covid-19 praticamente colocou de cabeça para baixo aí muitas situações que já estavam devidamente certinhas, bem posicionadas. Enfim, né? E muitas dessas empresas buscaram, portanto, aí o caminho da falência, ou então aquelas empresas onde o funcionário ele tinha descontado no seu contra-cheque o repasse para aquela pensão alimentícia. Muitas dessas empresas acabaram não fazendo, ou seja, descontavam, mas não repassava, e depois pedia falência lá na frente. A responsabilidade de uma situação dessa recai em quem? Sobre o pai que confiou na empresa pela qual ele estava prestando serviço e que não repassou o dinheiro que foi retirado de si para pagar a pensão alimentícia. Como é que fica, portanto, aí essa situação? E nós temos casos, né? Muitas pessoas vêm até nós, fazem esse tipo de questionamento, e a gente sempre coloca, na primeira oportunidade, a gente coloca para quem entende realmente do assunto, e o assunto está posto. Se a Doutora empresa Breta fez o desconto, né? Sim. E ela não repassou, ela responde, inclusive, criminalmente por isso, tá? A Lei 5478, ela traz a responsabilidade da empresa que tem que fazer esse repasse e não faz. E isso é muito sério, né? Então, assim, quem é administrador, gestor, proprietário dessa empresa vai acabar respondendo, inclusive criminalmente por isso. E lembrando que, assim, a dívida é do devedor de alimentos. Então, assim, se a empresa não pagou, aí talvez ele vai ter que ir atrás da Justiça Trabalhista, que aí seria um crédito, porque era parte do salário dele, né? Mas para a Justiça de Família, quem deve é ele. Então, olha só o que acontece muito. O judiciário vai lá e estipula os alimentos provisórios. Só que, assim, não é na hora que estipulou os alimentos provisórios que essa pessoa vai receber. Não, você precisa fazer um ofício, encaminhar para o empregador, né? O empregador recebe aquilo dali. Ele tem uma folha de pagamento. Às vezes, não vai conseguir incluir naquela folha de pagamento daquele mês. Existe uma rotina ali dentro. Às vezes, a pessoa vai levar, sei lá, 2 meses para conseguir receber. Sim. Depois de receber o ofício no empregador. Bom, aí a pessoa fala assim, já foi mandado o devedor de alimentos. Já foi mandado o ofício, como se ele não tivesse responsabilidade sobre aquilo. Só que o valor da pensão alimentícia é devido desde a citação. Então, se ele foi citar... Aí, só para não confundir, muitas vezes, se a pessoa é concursada, alguma coisa nesse sentido, o juiz dá os provisórios, já manda oficiar, e a pessoa, às vezes, não foi nem citada. Pode. Mas o valor é devido desde a citação. Aí, o que acontece? Ele não pagou, a empresa estava lá nos trâmites burocráticos dela, também não fez o repasse, ele tem que pagar. Então, assim, a dívida é dele. Sim. Se ele não recebeu, se foi descontado e não foi repassado, existe a dívida. Ele vai justificar. Eu estou entendendo perfeitamente, mas aquela história, né? A pessoa está achando que a empresa está realmente repassando, então está ali tranquila. Nunca vai estar, Walter. Quando a pessoa não recebe a pensão alimentícia, ela vai entrar em contato na hora. Nunca. Não existe essa paz aí, não. Mas naquele mês que não foi repassado,
continua a dívida, então, para o empregado que acreditou na empresa que não cumpriu com a sua obrigação. Que vai responder criminalmente. Ela também vai ter que aí já é o pai que tem que mover uma ação valor. contra E esse pai pode, inclusive, ser executado. Porque ele não pagou. E aqui é o que a doutora Brenda está colocando e eu acho importante. Você que é um obrigado principal, né? Você tem que pagar a pensão. Você também tem que, você quanto pai, você tem que não só fiscalizar se isso está sendo, porque afinal de contas, gente, não é só, as pessoas acham assim, fixei a pensão, estou fazendo, né, a minha parte, estou fazendo um favor. Não é favor, é um dever. Pensão alimentícia é um dever. E assim, enquanto pai, tem responsabilidades, né? E outra coisa, a mãe deixou de receber ali, ou o pai, né, que fala assim, mas é porque eu tive dificuldades esse mês e atrasei a pensão. Ué, e quem vai pagar os juros dos boletos lá? Sim. Porque os boletos estão vencendo. Sim. Os juros vai vir em cima dele. Então, ele, enquanto, eu tô tranquilo porque a empresa vai, né, descontar. Não, vai lá, checa, verifica junto à mãe. Eu sou uma assim... fã, né, de pais que procuram manter bons relacionamentos com as mães, porque o vínculo afetivo entre o casal, né, findou, mas filho é para sempre. Sim. Não adianta, ele pode ter 1, 5, 10, 18, 70 anos. Ele vai ser para sempre. Exato. Então, seja no pagamento da pensão, seja num problema de saúde, enfim. Então, assim, é competência do pai também ir atrás, verificar se está sendo pago, tudo direitinho, sob pena de incorrer numa execução por vários ritos. Inclusive, o rito da prisão, inclusive. Essa abertura é um momento até de se passar realmente por uma situação delicada. Tendo essa abertura é muito mais fácil de poder tentar ajustar uma situação ali. Claro que não vai justificar ficar sem pagar, mas de repente negociar de que maneira que vai ser feito, né? Claro. Para não ter que ser executado. Às vezes a pessoa quer discutir dentro da execução a pensão, né? E aí não tem como. Ou você tem que entrar com uma revisional, né? Então, assim, não é naquele momento ali que você vai discutir, né? Então, se você tem esse canal de abertura com a outra parte, principalmente se os advogados ali ainda podem, né, estar tratando sobre isso, é muito interessante, porque existe essa situação também. Claro. A gente também tem que pensar nesse lado. Tem pessoas que passam... Agora eu vou deixar um alerta. Tem ali a abertura... Cuidado, porque assim, esses trem de boca, o mal pagador paga duas vezes. É verdade. Aí ele vai lá, eu tô passando por uma situação, a outra pessoa fala, não, tudo bem, eu vou aceitar. Aí aceita ali um período. Não pode. E aí depois vai lá e executa aquilo que... Exato. Né? E ele não tem o comprovante que pagou. Às vezes ele falou assim, olha, eu posso passar no meu cartão as coisas, né? Já que eu tô sem esse dinheiro, aí a pessoa vai... Então, assim, gente, pensão alerta, né? Sempre alerta. É por isso que eu falei dos advogados. Chama seu advogado para conversar com esse alerta que a senhora coloca com muita propriedade, evidentemente. Aquele devedor de pensão alimentícia que ganha sozinho na Mega Sena e termina não comunicando com os filhos, a parte que cuida, portanto, dos filhos, está separado e não comunica. Eu gostei da colocação da senhora, quem paga mal paga duas vezes, né? Ou seja, escondendo e uma vez descoberto. Tem que pensar que buscando lá na Caixa Econômica não vai ter como esconder, né? Porque ali tem que deixar o CPF e outras coisas mais. Ele vai dar uma pinta na internet. Ele vai Será, dar. doutora? Vai, Walter. Pode passar um tempinho, mas ele vai dar uma pinta. Por exemplo, uma viagem internacional, ele andava de busquinha, de repente tá com Mercedes. Ou ele vai, faz a viagem, aí ele volta com a roupa, né? Volta com volta com um relógio maravilhoso. Uma hora você não viu aquele que ganhou 70 mil e ele gastou em 40 dias só com churrasco? Olha isso, gente. 70 mil. Fala sério, né? Mas olha só, a gente tem a questão do como é? Mega Sena, mas a gente tem outros prêmios que são eventuais também, como o Big Brother, por exemplo, e tal. Isso interfere na pensão? Depende. Por quê? Porque ali é um ganho eventual, foi pontual, ele ganhou ali. Isso vai interferir na capacidade financeira dele? Então, por exemplo, quando a gente fala a respeito do Big Brother,
né? Ou de uma fazenda, de um reality show qualquer, né? Porque hoje até aquele pra casar lá tá não, e até os próprios monetizando os perfis mesmo, né? Então, aí ele acaba tendo um impacto de conseguir monetizar o perfil, de trabalhar com marcas. E isso faz com que ele tenha, né, assim, um impacto na possibilidade financeira dele. Agora, a pessoa vai ali, ganhou na quadra, ganhou numa Mega Sena, ganhou... olha a quantidade de pessoas, olha, já falavam, né? Você pode pegar toda a riqueza do mundo, distribuir igualmente, que em pouco tempo estará na mão das pessoas que são ricas hoje. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem administração. Então, vamos olhar para essas pessoas que ganharam os prêmios, né? De Big Brother, por exemplo, para ver que elas, como é que elas estão hoje, né? Olha o Domini, né? Olha que pagava pensão alimentícia. Olha o Domini, olha esse rapaz que ganhava 70 mil, nem sei se ele pagava pensão alimentícia, mas assim, gente, 40 dias fazendo churrasco. Acabou. Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos saindo agora para o intervalo. O tempo passou rápido, né? A gente nem falou nada. Quando a gente fala de pensão, voou. Vamos fazer o seguinte, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para, no retorno, as senhoras, por gentileza, se puderem nos responder. Okay. A pessoa que, claro, tem a sua obrigação de pagar a pensão alimentícia, mas de repente ela deixa o Brasil e vai para o exterior, cuidar da sua vida no exterior. E aí, como é que fica a situação se ela não tiver, portanto, a intenção de continuar a pagar a pensão alimentícia? Tem como cobrar ou movimentar a justiça internacional para que ele cumpra com essa obrigação? Ou tudo tem que começar aqui com carta rogatória, sei lá, rogatória, lá no exterior, para tentar de alguma forma fazer com que esse devedor ele realmente pague com a sua, enfim, cumpra com a sua obrigação? Este é o tema que a gente deixa. Saímos para o intervalo, são agora 15h59, mas daqui a pouquinho a gente volta e vamos dar sequência ao Justiça na Tarde Debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, são 16 horas mais 4 minutos no Justiça na Tarde Debate desta sexta-feira, o assunto pensão alimentícia. Aqui conosco estão as nossas convidadas, a doutora Thaís Borges, que é advogada de família especializada em mediação de conflito familiar. Temos também a doutora Vanessa Ponce, advogada especialista também no direito de família, com foco nas ações de divórcio, pensão alimentícia, guarda, regime de convivência, alienação parental e violência doméstica. Doutora Brenda Viana, advogada de família, doutora honoris causa em Direito de Família, especialista em Direito Civil e Processo Civil e pós-graduanda em Neurociências aplicada ao Direito. E doutora Kelly Assunção, advogada de família inclusiva, presidente da Comissão de Tecnologia e Direito de Família do IBDFAM. IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, pedagoga inclusiva, coordenadora geral de educação da APAI, aqui da nossa capital federal. Mas, doutora Thaís, então conta para nós, né? A senhora que também tem especialização no caso no divórcio colaborativo, buscado também nos Estados Unidos. Quer dizer, as pessoas de alguma forma têm, portanto, aí o dever de cumprir com a pensão alimentícia. Mas de repente acha, bom, deixa eu largar tudo aqui, vou embora para o exterior, lá eu quero ver se eu continuo pagando ou não, né? Em que pese que a gente ressalta que muitos que fazem isso continuam pagando tranquilamente cumprindo com a sua obrigação. Mas para esses, de alguma forma, acho que mudando de país se livra, portanto, dessa obrigação. Isso é verdade? Vou fazer só um parêntese aqui sobre a capacitação, né? Eu fiz uma capacitação nas práticas colaborativas, que no caso envolve o divórcio colaborativo, que é muito utilizado nos Estados Unidos. O que é divórcio colaborativo? O divórcio colaborativo é basicamente utilizar ali uma equipe multidisciplinar para que as partes, por meio dessa equipe, do diálogo, de reuniões, onde as tratativas por meio de uma negociação são feitas, buscar dar uma resolução mais completa ali para o casal que está divorciando, no âmbito do financeiro, emocional,
na questão do direito também. São advogados que trazem para o seu ali, né, para o seu exercício da advocacia, meios também de trazer essa autocomposição, mas com o suporte de uma equipe multidisciplinar. De forma que depois esse acordo também pode ser homologado judicialmente, mas basicamente tratando mais desses direitos disponíveis de partilha dos bens. Essa forma disciplinar que a senhora traz é aquele divórcio que acontece sem ter aquela história de vencedor e vencido. Eu comentei aqui com você, né, até, Walter, nos bastidores, que na prática do divórcio colaborativo, só para, já que você está trazendo o assunto, e eu gosto muito dele, as práticas colaborativas, elas iniciaram nos Estados Unidos por um advogado, Stuart Webb, que a gente chama de pai das práticas colaborativas, né, que era um advogado da área de família que tinha ali uma grande fama, né, na área em que ele atuava, era famoso, mas um dia ele percebeu que ninguém, ele faz inclusive essa reflexão, né, que ninguém abre uma garrafa de champanhe para falar, ganhei o meu divórcio, né, saí vencedor, porque de fato, no final... Deveria, foi o que eu falei aqui. Ele diz o seguinte, que embora as pessoas estejam ali, né, brincadeiras à parte, que ele traz isso, às vezes realmente está numa disputa acirrada e ganha o seu direito, as emoções ficam realmente à flor da pele, e quando envolve os filhos, ele percebia, então, ali o desalinho familiar, né? E aí ele, então, juntou a uma equipe multidisciplinar e percebeu que, além disso, além da parte emocional, também tinha a questão financeira que ficava muito abalado, porque as pessoas ficavam ali numa luta acirrada por anos, disputando essa partilha de bens. Muitas vezes perdiam, porque realmente diminuía o padrão de vida e aí tinham que compartilhar esses bens. E ele, então, teve essa brilhante ideia. E, então, o divórcio colaborativo chegou até o Brasil por meio de advogados da cidade do Rio, de São Paulo, e hoje essa prática colaborativa tem sido disseminada do país. Eu tive essa oportunidade de fazê-la e acho bem válida. Com relação à sua pergunta, bom, ele vai continuar devendo, né, Walter? Não tem como fugir, né? No caso, né, meninos, eu creio que a cooperação internacional, né? Você tem que buscar meios de fazer isso através de ver, depende de que país que ele está, para poder fazer essa cooperação. Aí já envolve direito internacional, né, nessa situação de cobrança. Agora, claro que a dívida permanece, eu até incluo aqui a questão do abandono afetivo também nesses casos, né? Porque se um pai desaparece, vai para os Estados Unidos e deixa uma criança aqui, nós não estamos falando só do abandono material, do abandono afetivo, do abandono intelectual. E eu me lembro aqui, vou trazer um pouquinho da minha experiência, de uma vez que eu fechei um acordo, assim, foi muito satisfatório, assim, para mim, fiquei muito feliz de ajudar ali um casal que já não estavam juntos, e por meio da tecnologia ali do Zoom, né, nós conseguimos formalizar um acordo, inclusive com a convivência. Nós estipulamos ali os horários de convivência de uma criança já de 7, 8 anos, e que era possível fazer isso já de uma forma telepresencial, né, virtual. Então, há essa possibilidade, isso facilita. Inclusive, é uma discussão recente sobre a guarda compartilhada, né, nos casos em que pais moram em estados diferentes. Por quê? Porque a guarda compartilhada envolve a tomada de decisão, né, do filho, esse envolvimento que hoje, pelos meios que nós temos tecnológicos, é possível de ser feito. Passo a palavra. A gente ia discordar, porque, assim, para mim... Para mim, a guarda compartilhada é muito mais que tomada de decisão. Então, assim, até presente mesmo, até no mesmo local, eu entendo que a guarda compartilhada ela só é cabível se existe não um compartilhamento de tomada de decisão, mas um compartilhamento de responsabilidade. Então, assim, como é que uma pessoa mora nos Estados Unidos e a outra mora em Brasília e tá tudo certo de a gente dizer que porque existem os meios eletrônicos, a gente pode ter isso daí, se não existe uma comunicação efetiva. Apesar dos doutrinadores, né, defenderem que guarda compartilhada, mesmo em casos, e o STJ também tem esse entendimento, mesmo em casos em que não existe diálogo, vamos estimular. Olha,
eu hoje estudo neurociências aplicado ao direito. Então, assim, são traumas que você gera para a criança enorme. Não vai existir isso, porque eles não conversam e agora, porque pulou a guarda compartilhada, eles são obrigados a decidir tudo juntos, porque se não decidir, tem que ir para a justiça. O que acontece? Abarrota o judiciário, porque toda hora tem que entrar com ação de suprimento de autorização judicial para fazer qualquer coisa. Vai mudar de escola, tem que entrar, vai... sei lá, fazer qualquer coisa, vai entrar numa atividade extracurricular, tem que entrar. Se aí o outro, aí tipo na época da Covid, um queria que o filho fosse para aula, o outro não queria que fosse. Aí teve até um caso em Águas Claras que ele ficou público, tem que entrar, né? Então, assim, eu entendo que em Brasília, no Japão ou em qualquer lugar, a guarda compartilhada requer ali um diálogo. Inclusive, eu tenho um casal que eu atuo para eles, que, assim, eles faltam se matar. Tem até a Lei Maria da Penha. Mas eles conseguem conversar efetivamente por meio de advogados. E sempre foi, assim, eles sempre conseguiram... tanto que veio no laudo do psicossocial falando, né, que em que pese a relação deles ser muito ruim, eles têm foco no interesse do filho. Então, eles conseguem tratar as coisas em relação aos filhos. Mas, assim, se não conseguem... E eu vou te falar, muitas vezes a guarda compartilhada, nem é nosso tema aqui, estou levantando um negócio, não sei nem para quê, mas muitas vezes a guarda compartilhada, ela serve como forma de gerenciar a vida do genitor que é lar de referência. Foi eu mesma que trouxe. Tem até um filme que chama Justiça, um filme francês, então... assistam, ele tem no YouTube, inclusive, completo hoje. Eu sempre indicava, tinha que pagar aluguel, mas hoje vocês conseguem assistir. Ele mostra justamente isso. Assim, um pai totalmente desinteressado pelos filhos, uma filha que já era maior, então ele não conseguiu. Mas a criança... Ele chega, inclusive, o filme, dando um spoiler aqui, que é para vocês assistirem mesmo. Em dado momento do filme, ele chega a conseguir realmente chegar a vias de fato na mulher, e ele se utilizando da guarda compartilhada, não porque ele queria, de fato, conviver com o filho, mas porque ele queria manipular e ter informações de onde que aquela mulher estava, o que ela estava fazendo, com quem que ela estava saindo, entende? Então, assim... Não, eu até entendo, e eu acho, assim, que são visões diferentes. Eu acho... Eu sou filha de casal divorciado, então, assim, vivi essa realidade na minha infância e na minha adolescência. E eu percebo que, assim, essa questão da guarda compartilhada é uma questão de visão. Quando diz que não é porque que eles não conversam, talvez... não é tentando, é meio que forçar, mas é a questão do chamar a obrigação de tentarem ajustar. Eu vejo um pouco por esse lado, por isso que eu não acho que a distância impede. Eu acho que sim, que deveria ter... Eu concordo com você, seria muito bom se o pai pudesse buscar o filho na escola, sempre fazer essa divisão, nos finais de semana, mas há casos e casos. Às vezes a pessoa precisa morar lá fora e nem por isso ela quer se eximir do seu papel, ela quer sair dali, ela quer continuar participando, né? São situações. Então, não é questão do diálogo, né? Porque o que acontece? Realmente, então, não é a questão da distância, é a questão do querer estar dialogando. Deixa eu colocar um outro tema. Esse tema fica aberto para quem da senhora quiser colocar. É sempre muito polêmico. Doutora Vanessa, um ponto também que eu gostaria de avançar, né? Porque existe na sociedade brasileira, quando nós da comunicação noticiamos uma decisão da justiça que determinou a prisão de uma avózinha, então de um avô, claro que os comentários são diversos. E o que é mais comentado, por que fizeram isso com a vovó, que não teve nada a ver com a situação, porque o filho não pagou e era que tem que ir presa. E o pessoal fica realmente muito dolorido, questionando realmente a ação da justiça, quando na realidade a justiça está cumprindo ali uma determinação da lei que passou pelo crivo do Congresso Nacional. Como é que a gente pode explicar isso para a sociedade e, de certa forma, mostrar realmente a realidade da imposição desta lei, doutora Vanessa? Olha, Walter, eu acho que a gente, como diz o outro, vamos começar do início, né? Isso. Quando a gente fala de alimentos pagos pelos avós, os alimentos avoengos, a gente está falando de uma obrigação que ela é subsidiária. O obrigado principal é realmente pai e mãe. Né? Pai e mãe é que são obrigados. Então, quando você ingressa na justiça ou você verifica que os avós, né, têm melhores condições que os pais,
né? Se os pais não têm condições de prover todas as necessidades daqueles filhos, aí sim, nós buscamos, né, a questão dos alimentos avoengos, para que esses avós venham a contribuir, né, para o crescimento dos seus netos. Afinal de contas, eles são seus netos, seus parentes, né? E gera realmente às vezes uma repulsa na sociedade. Poxa, mas o pai é um folgado e agora está indo em cima do velhinho. A mãe quer pegar o dinheiro do velhinho. Esse é o maior comentário que a gente escuta. Pai folgado. Pai folgado e a mãe querendo pegar o dinheiro do velhinho. Mas não é isso, gente. O que a gente tem que verificar existem 2 direitos ali, né, sendo no cotejo aí. O direito do idoso também, né, que, poxa, já passou a vida inteira ali tentando e construindo o seu patrimônio e, de repente, tem ali, né, alijado o seu patrimônio para uma obrigação que não lhe pertence de forma direta, né? Mas, ao contrário senso também, ele é pai daquele que é o devedor. Sim. Então, assim, é um ciclo, né? Se aqui nós estamos falando de alimentos para menores e que os pais são responsáveis por esse avô também é responsável por esse pai que não está ali pagando também. Então, tem que chamar ele na xixa também. Não é pelo fato de não ter educado direito. Não. Eu acho que é assim, eu acho que é necessário, e quando a gente fala de alimentos avoengos, a gente fala no princípio da solidariedade familiar também, né? Enquanto familiares, enquanto família, está sempre querendo ajudar os outros, né? Ao menos na teoria tem que ser assim, então, né? nessa linha sobra também para os tios e para os primos. Pode sobrar, agora não como uma obrigação alimentar. É importante que a distinção que a gente está colocando princípio da solidariedade. E você é meu parente, você está numa dificuldade, a gente ajuda amigo, porque eu não vou ajudar, né, o meu sobrinho, mas não numa obrigação alimentar, mas dentro desse viés que nós estamos colocando. E quando a gente fala de avós, aí sim, nós temos um vínculo muito mais próximo, né? Afinal de contas, ele dentro da linha, inclusive, sucessória, né? Ele está ali presente em linha reta, e não nos colaterais ali, no caso dos tios. Então, assim, eu sou muito favorável aos alimentos avoengos. Eu não acho que é pegar o dinheiro do velhinho, né, ou da velhinha. Doutora. Eu não né, a posição. Claro. Tem que esgotar. Você esgota. Agora, o que a doutora está falando é importante. Eu tive um caso em que, processualmente falando, como a gente colocou, os alimentos avoengos, eles são subsidiários. Então, primeiro eu vou esgotar toda a possibilidade de verificar se esse pai tem patrimônio, né? E aqui estou falando pai, como eu já coloquei, né? Porque eu falo para mãe solo. Então, assim, vou esgotar essa possibilidade. Mas primeiro, então, eu tenho que entrar com um processo contra o pai para depois entrar contra o avô. Eu vou colocar para vocês a minha posição e o judiciário tem aceitado que na mesma ação, você vá e coloque no polo passivo os 2. Desde que dentro deste processo, você já traga, sim, esse esgotamento, entre aspas, né? Porque que comprove a impossibilidade. Gente, para que você ficar primeiro ingressando contra o pai, que você já sabe que não tem, né, condições, para depois ingressar contra o avô? Nós estamos falando de alimentos, verba vital, né? Então, vamos abreviar, sim, o caminho, e o judiciário tem sentido, né? Tem sido mais sensível a essas questões, que devemos, sim, analisar a questão do direito material um pouco mais da forma né? mais sensível do que a processual. Óbvio, o processo diz, o rito normal vamos esgotar a via contra o pai para depois ir, né, em busca dos alimentos avoengos em cima dos avós. Uma outra coisa que é importante a gente falar, e aqui, como eu coloquei, estou falando do velhinho, mas há que se falar aí que avós em sentido amplo. Então, tanto avós maternos quanto paternos podem ser, né, ali estarem dentro desse processo. Esse ponto é interessante. Sim, porque a gente sempre acha, né, o pai está devendo, então vou em cima do avô paterno. Mas exato. há que se falar que é uma questão de litisconsórcio até. Você traz ali o avô materno, os avós maternos e paternos, né? Então, assim, é um litisconsórcio necessário ou é facultativo? Falando, né, já que a gente está falando de direito processual, ele é facultativo, você traz, né? A questão compete a você, advogado. Então, eu já tive processos em que eu trouxe os 2,
Já tive processo que eu trouxe só um, e aí o juiz falou, uai, mas e cadê o outro? Aí Juiz você não tinha que falar fala. nada, né? É, e tem um juiz que fala nada. Então, Eu- assim, é técnica processual. E Nesse quem caso aí, escolhe... o juiz não tinha que falar nada. Não Porque tinha. cabe quem? A parte A parte, exato. alegar, falar, opa, peraí, vem cá, vou chamar chama os o cotos, outro. obrigado. Ou o Ministério Público. Claro, né? O juiz no não melhor fez- interesse porque daquele cara. antigamente o Defendendo o STJ... menor ali. Porque antigamente o STJ... ele tinha o entendimento de que era desconsórcio necessário. Houve um overruling, ou seja, houve uma superação desse entendimento recentemente. Mas, assim, o juiz hoje, não cabe ao juiz hoje fazer esse papel de, não, emende a inicial e coloca as outras partes. Não, não cabe, sabe? É igual a questão da execução, né, que a gente traz. É papel do advogado. O advogado com a parte é que vai dizer, olha, ele está devendo. Ok, então nós temos duas possibilidades aí, 2 ritos. Vamos pelo rito da prisão e vamos pelo rito da expropriação. Isso. Ou um ou outro ou ambos. E aí compete ao advogado. E falando em termos de execução, quando a gente fala em ritos, né, e são ritos realmente diferentes, mas... Rito da prisão, a gente fala de débitos atuais, né? Tem até entendimento no Supremo, que são as 3 últimas prestações. Mas eu preciso esperar as 3 últimas para executar? Não precisa. Parou de pagar 1 mês ali, você já pode executar. E todas aquelas prestações que vão vencer no curso desse processo, no rito da prisão, serão cobradas neste rito. E as que estão para trás, né? O para trás mente, que a gente fala, brincando aqui, você executa no rito da expropriação, que é a busca de penhora, de valores, medidas coercitivas que nós temos, né? Medidas atípicas ali, bloquear passaporte do devedor, a carteira de motorista. No caso lá que eu dei o exemplo, né? Daquele que saiu do emprego e foi trabalhar de Uber. Cabe uma medida atípica dessa? Gente, eu não vou pedir uma medida atípica para bloquear uma carteira de motorista de um... né, genitor que está trabalhando de Uber. Claro. Então, assim, eu estou atirando no pé. Exato. Né? Então, você vai em outras vias. E é isso que a gente coloca que é a importância, né, de você conversar com o advogado para alinhar as expectativas aí. Doutora Kelly, a questão da mulher grávida, e de repente o pai da criança, quando tomou conhecimento, ele preferiu, então, sumir. Com aquela velha história, não sei se o filho é meu, aquela velha história, né? Como é que fica essa situação da grávida? Ela pode requerer aí os alimentos? Sim, nós temos aí os alimentos gravídicos, né? Que tem justamente por objetivo proteger tanto a gestante quanto o nascituro. Nascituro, o bebezinho, né? Que está sendo gestado ali. Por quê? Durante uma gravidez, Walter, quantas despesas, né, nós temos? Além de despesa, nós temos a parte de saúde, tanto da grávida quanto da criança, né, que está sendo gestado ali. E, às vezes, a mulher grávida, ela passa tão mal que ela não tem condições de trabalhar. Passa 9 meses ali por conta daquela gravidez. E aí? Eu não tenho certeza de quem é o pai. Mas a mulher sempre tem a presunção ali de saber, né, quem é o pai. Entrou com os alimentos, tem que ter provas mínimas, né? Porque não é só assim, eu acho. Não. A mulher, ela vai ter que juntar provas. Exatamente. Troca de e-mails, troca de mensagens de WhatsApp, mostrando ali um relacionamento. Aí a justiça determina o pagamento. Ela sabe o que eu vou perguntar, né? E lá na frente constata que ele não é o pai. Ela tem que devolver? Não. Porque foi gasto já com a criança, não tem que devolver. Mas esse que pagou, que não era o pai ele pode cobrar do pai verdadeiro. Então é uma outra ação. Ele não pode mover contra a mulher. Mas ele pode mover contra o pai verdadeiro, respeitando também proporcionalidades, né? E sendo o pai verdadeiro, né, depois que nasce, faz exame de DNA, prova-se que esse alimento gravídico, ele se transforma em alimentos para o filho, que ele vai continuar pagando ali. Lá na frente, converte. Lá na frente, se a mãe acha, não dá mais, né, o filho cresceu um pouquinho, tem outras despesas, pode entrar com a revisão do valor dessa pensão.
o assunto continua aberto aí, tanto esse como os outros. Doutora trazer Thaís. a questão da saúde psicológica da mulher também, né? Desse suporte, isso é importante trazer, porque às vezes pensa que é só na questão física, mas tem também essa questão do suporte psicológico, a mulher, né? Porque e geralmente esse valor de alimentos, ele engloba também, né? Não é só comprar o enxoval, não é só pagar os exames, é para a mulher cuidar dela, esse bem-estar, da saúde, né, do dela bem-estar. E é muito importante a gente falar, e vou até levantar aqui, né? Porque eu sou a que fala, né, para mães ali, o quão importante é a gente falar da saúde psicológica das mães, né? Tanto das gestantes quanto depois, né? Quando já tem ali os seus filhos. Principalmente nesse desgaste, né? Que é um processo judicial de alimentos, um processo judicial de divórcio. É muito desgastante para a mulher. Com certeza. E a gente fala, né, dessa questão de, inclusive, como eu falei ali, onde a gente vai conseguir comprovar e tal, vai atrás de uma amiga. É a questão da rede de apoio. Rede de apoio não é só família. Né? Rede de apoio é o psicólogo, né? É o pediatra da criança, é a sua vizinha, é quem literalmente ali se socorre. Nós, advogados, podemos ser, uma mulher pode ser rede de apoio da outra. E isso é tão importante da gente conversar e da gente realmente trazer em voga a questão, porque a saúde psicológica da mãe, ela reverbera muito nos processos de família, né? E essa questão do pai que deixa de pagar os alimentos por sua livre e espontânea, né, vontade, né, ou mau caratice, vou colocar logo assim, porque ele sabe da obrigação dele. Ele está sobrecarregando essa mãe. Que quando a gente fala... Toda maternidade é difícil, toda maternidade tem, né, complicações e tudo, mas a mãe se sobrecarrega muito mais porque tem alguém faltando na sua atividade ali, na sua obrigação. E é por isso que nós, mães, estamos sempre aí mais sobrecarregadas, né, em busca, muitas desistem dos direitos dos filhos, né, por conta da saúde mental. Mas aqui fica realmente programas assim, e todas nós aqui, né, enquanto técnicas, enquanto mulheres, no caso aqui sou mãe, doutora é mãe também, doutora Kelly? Então, enquanto... Nossa, de 3. Então, assim, fica aqui realmente o alerta. Mães, vamos, sim, cuidar da saúde mental, cuidar de pensão de filho, de guarda, de períodos de convivência paterna, é falar em aspecto psicológico da mãe, em qualidade da vida, porque a mãe, o filho... é feliz se tem mãe feliz. O filho está bem se a mãe também está bem. Doutora Brenda, a senhora está bem quietinha aí. Deixa eu também provocar a senhora aqui. É o seguinte, quer dizer, quando o pai deixa de pagar a pensão, vamos colocar o pai, né? Deixa de pagar. Aí entra a questão da prisão. Quer dizer, ela que comunica ao magistrado que está o pagamento atrasado e nesse mesmo requerimento ela pede a prisão, ou a justiça, independentemente se a mãe solicitar ou não, ela sabe o momento certo de decretar essa prisão? Não, existem os ritos, né, que você vai fazer o pedido de cumprimento de sentença. Sim. E também, aqui a gente está falando sobre pensão alimentícia e a gente está colocando um viés muito como se fosse só para criança e adolescente. Não, isso também pode acontecer entre pessoas maiores. Então, assim, o avô também pode requerer a pensão alimentícia para os netos, também pode requerer a pensão alimentícia para os filhos, né? E aí a gente pode ver, quando se trata de pessoas maiores e capazes, pode existir aí, então, um acordo referendado pelo Ministério Público, um acordo referendado por advogados ou pela Defensoria Pública, e esse acordo ele seria um título executivo extrajudicial. Tanto judicial quanto extrajudicial, é possível que você entre ou com cumprimento de sentença no caso judicial, ou com execução no caso de extrajudicial, no rito da prisão e da expropriação, que a gente chama de penhora. A Kelly brilhantemente trouxe aqui. Foi a Kelly ou foi a Vanessa? Que são nas 3 últimas prestações que a gente pode pedir, porque assim, exige atualidade e urgência para você pedir o rito da prisão, né? Como bem expuseram as meninas aqui, se você entra com esse pedido de cumprimento de sentença ou execução para o caso da pensão que está em atraso, as vencidas, dali das prestações vencidas, as vincendas também entram. Então, às vezes você
não tem... às vezes você foi lá e colocou primeiro mês, porque como foi bem colocado aqui, não precisa esperar esse tempo de atraso. Tem que esperar 30 dias. Não, a lei não diz nada. Se atrasou um dia, no outro você já pode entrar. O negócio é a gente ter um certo bom senso, que às vezes a pessoa atrasa mesmo, mas existem os devedores contumazes, que eles só pagam mediante, e isso eu vou te falar, para mim isso é um abuso processual. É um abuso, Aqui mas não tem juros, a gente não? Atrasou, não tem um Olha, na acréscimo? verdade, você pode pedir... Não, tem a atualização, tem ali os juros e tal, a multa. Só que assim, vamos ser sinceros, você ficar ali demandando numa ação judicial, sabe? Por um dinheiro que nem é seu. Você também pode pedir a questão das perdas e danos, mas assim... Se você coloca, por exemplo, o valor do contrato de advogado, já que a gente está aqui, né, no Supremo Tribunal Federal, aqui, que é a nossa corte, fica aqui o meu apelo para que quem trabalha com o judiciário, né, e que realmente tem a caneta, possa olhar com outro olhar para a questão de quando a gente colocar lá um pedido do contrato do advogado ser perdas e danos, ele dá. Sabe por quê? Porque na hora que ele falar assim, nossa, eu tive que pagar o advogado dela, aí ele começa a mudar de posição, sabe? Porque assim... É mais um meio de coação. Mais um meio. Tem muitos, Walter, que falam assim, eu conheço, eu já atendi. Ele fala assim, olha, eu só vou pagar na hora que executar. Sim. E fica vendo aí para ver se tem alguma coisa, alguma decisão e tal, na hora de sair o mandado, que aí quando estiver próximo de ser preso, eu pago. Então, assim, você não precisa esperar os 3 meses. Um dia de atraso, você já sabe que aquela pessoa não vai pagar? Vai lá, entra com execução, no rito do cumprimento, no rito da prisão, e aí sim o juiz vai determinar a prisão. Se você entrar no rito da expropriação, aí o juiz vai penhorar os bens, às vezes pode também pegar ali uma parte do salário. Só contribuindo com o que você falou, olha a importância, porque assim... Ele paga, é um devedor quanto mais. Ele só vai pagar quando sai o mandado. E aí a mãe está lá, né, pagando os boletos atrasados com juros lá em cima. Não, então, aí tem perdas e danos. E aí, o que acontece? Quando você vai atualizar os valores, entra ali no site, vai atualizar os valores e tal... Ele vai pagar... Gente, o valor de atualização não acompanha os juros do mercado. É por isso que a gente, quando vai entrar, né, fazendo esse pedido, tem que pedir as perdas e danos. Ou seja, olha, ela teve que pagar isso aqui com juros e tal. Exato. Mas a minha questão é, por que não pode entrar o valor do advogado que ela foi obrigada a pagar? Mas tem a defensoria, doutora. Vai ser atendido lá pela defensoria, que faz um trabalho brilhante. Contudo, ela não dá conta de atender a população inteira. A gigante, né? Então, assim, a pessoa tem o direito dela também querer contratar um advogado particular. E isso deveria entrar, ele deveria ser obrigado a pagar. E aqui também fica a questão que hoje em dia... para criança e adolescente, né, para alimentos para criança e adolescente, nesses casos de devedores quanto mais, a justiça tem até um julgado de São Paulo que aceitou a questão da indenização por danos morais, né? Então, eu acho que sim, que deveria ter... veja bem, a gente viu o caso, não sei se eu posso falar aqui, é uma pessoa pública, mas enfim, qualquer pessoa, você vai lá no Google e pesquisa lá quem foi que foi preso e ficou preso o tempo que a justiça determinou. Então, a justiça tinha determinado, acho que 60 dias, né? Agora, lembrando que hoje a lei traz que pode ficar até 90 dias preso. Mas ficou preso 90 dias, pagou a conta? Não é assim, não. Porque, se o juiz determina, aquilo ali, na verdade, ele é um ato para obrigar aquela pessoa a pagar. E eu vou te falar, assim, em 90% dos casos, o dinheiro jorra do chão. Aparece. Olha, cai igual o maná, assim. Não tem na Bíblia falando que Jesus é o que Deus mandou maná, né? Que caía lá do céu. Então, é igualzinho. Porque, assim, enquanto tá devendo, depois eu ver. Chora. Menina, na hora que vai preso, a mãe junta os parentes, tudo, vende carro, faz o que for, o dinheiro aparece. Entendeu? Então, assim, mas tem gente que se coloca na posição... Essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa pública, né? Foi ator da Rede Globo. Ele ficou preso o tempo inteiro. Ele ficou preso durante todo o período que foi determinado. Ele falou, não vou pagar, e é isso. Nessa linha, doutora Thaís, e se, claro, né, a mãe que vai requerer, portanto, aí essa medida. Agora, se os filhos
de certa forma, sabendo que a mãe vai tomar essa providência e falarem para a mãe, se fizer isso, nunca mais eu falo com você. Não quero ver meu pai preso. E aí, doutora Thaís? O psicológico da mãe aí. Situação, né? Eu já vi casos de mulheres exatamente que não entraram nessa questão da prisão, tentando preservar, um pedido de prisão para preservar mesmo o relacionamento com os filhos, né? Isso acontece muito, foi muito pontual ali a sua colocação. Gente, essa questão de pensão alimentícia, ela tem vários desdobramentos, né? Porque o pai, ele pode, de uma maneira, vamos dizer assim, covarde, se colocar no papel de vítima ou então e jogar serve, né? toda a culpa daquela situação em cima da mãe, como se ela fosse a carrasca, como se ela estivesse fazendo mal. E isso é como a doutora está trazendo aqui, alienação parental, também enxergo dessa maneira, porque você está ali utilizando de algo que você contribui de forma voluntária para acontecer, e a hora que ela vai ali usar dos meios que ela tem para poder defender o direito que, na verdade, são dos filhos, ele utiliza de forma covarde, cafajeste, meios legais, isso, né, doutora? Isso acontece, sim. Aí é uma questão mesmo pessoal, né? De cada cenário, cada família, analisar e tentar, então, identificar até onde essa situação pode chegar. E no lugar dessa mãe, não é fácil mesmo, não. É uma situação delicada. Eu acho que talvez, tentando resolver isso, não sei se é uma solução, né? Mas, sei lá, uma luz do fim do túnel, né? Aquelas que não têm a pensão ali fixada e tudo, às vezes falam, né? Cansei e tal. Mas, assim, essa criança viveu até hoje, né? Quem que custeou? Não foi a mãe? Então, assim, eu não fixei, não entrei com o processo, né? Porque meu filho não quer, que o pai vai preso e tal. Mas eu custeei essa criança. Fui eu que paguei a escola, fui eu que paguei médico quando estava doente, o remédio, isso, aquilo, outro. Vesti essa criança. Sabe o que eu vou fazer? A criança não quer a fixação, né, dessa pensão, com medo exatamente de ter, né, a prisão daquele pai ali, que muitas vezes está ali no ouvido, né, dessa criança e adolescente, colocando essa questão que a doutora colocou como a mãe, que é a bruxa amada vassoura, né? Então, ingressa, mãe, você como ação de cobrança, né? Porque aí é você a autora, você é a autora do processo. Né? Então, assim, talvez é uma forma de você dizer assim, olha, a mamãe está fazendo o seguinte, a mamãe podia, porque é direito seu. A pensão alimentícia é sua, o autor no processo é você. Mas, né, como estou aqui condoída com a situação, e mãe é assim mesmo, a gente olha, né, o olhinho brilhando e a lágrima descendo ali do rosto do filho, e a gente faz, né, com ódio no coração, sim, hashtag fica aqui, né, o ódio, mas você tenta de outra forma. Então, assim, o que eu aconselho a essas mães que estão nessa situação, né, psicológica e tão difícil de resolver, é que, bom, busquem, então, as ações de reembolso, as ações de cobrança daquelas despesas, né, recorrentes, ordinárias e até as extraordinárias mesmo. A gente vê mães aí suportando, né, todos os débitos de crianças internadas, plano de saúde com coparticipação, né, vultos absurdos de coparticipação, mães que ficam devendo planos de saúde ali e, né, literalmente ali mês a mês entrando em cheque especial, dívida ativa, enfim. E o pai lá, não tem pensão fixada, o filho ele ali alimentando, né, essa questão psicológica aí. Então, ingressa com uma ação de reembolso, né? Vai em busca, sim, de pelo menos uma reparação. E lembra também que a questão de, no caso de estar fixada e não haver o pagamento, a gente está falando de abuso, né? A gente está falando de abuso e isso é muito forte dentro da lei e nas varas de família também. A gente, né, vê muito isso da questão do abandono afetivo, do abuso. Então, busque outras vias, né? Mas não deixe de exercer um direito que é do seu filho ou
que lhe assiste também numa ação de reembolso. Gente, tem tanta coisa para a gente conversar ainda, doutora Kelly. Por exemplo, os alimentos fixados liminarmente. São os provisórios, os provisionais, quer dizer, isso é possível após a sentença? Sim, não, antes, né? Antes. Provisórios. Liminar, lá no comecinho. Quando a gente entra com a ação de alimentos, a gente já pede liminarmente que o juiz dê esses alimentos antes até mesmo de ouvir o genitor, né? Ou a genitora, o pagante, né? Quem vai pagar essa pensão. Por quê? Porque esse filho está lá, né? Tendo despesas. E depois disso vai ser ouvido, as partes vão se mitigar. O que acontece muito é eu pedir X valor e o juiz dá menos, um pouco menos liminarmente. Então, aí vai ter essa mitigação. E a partir da citação válida, esses alimentos provisórios, eles estão valendo e eles podem ser executados também. Não tem que esperar chegar a sentença do processo para que eu tenha que pagar. Ou seja, eu já sou devedor de alimentos. Então, isso é muito importante a gente deixar claro. Esse valor pode mudar depois? Pode, vai ter audiência de conciliação, eu posso sentar, mitigar ali e chegar em um valor que atenda às necessidades. Só a partir daí que esse novo valor, ele vai ser válido, mas aquele valor que ele que ele já pagou, eu não volto. Você já pensou? Eu estou pagando R$100, vamos colocar R$100. E o juiz me manda pagar, a partir da audiência e tudo, liminarmente 100. A partir da audiência de conciliação, 50. Mas eu já paguei 100, eu quero de volta. Não, você não vai receber esse valor de volta. A partir de agora, você vai pagar esses 50, mas o que foi pago, já foi pago. Dentro dessa linha de raciocínio da senhora, essa eu quero ver como é que as senhoras vão responder, né? Porque no nosso país, nós temos aí o salário mínimo, com aquele indicativo que ninguém pode viver menos do que o salário mínimo. E quando a gente fala em pensão alimentícia, vem lá à nossa mente que é aquela pessoa abonada, rica, com bom trabalho e que ganha bem. E a pergunta é bem simples. Quem ganha um salário mínimo também paga a pensão alimentícia? Sim. Ixi, eu ouvi bem, é um sim de todo mundo. Mas e aí? Como é que é dividir o salário mínimo com a pessoa que paga? Não estou aqui fazendo papel de advogado do diabo, não. Apenas levantando o assunto que, com toda certeza, é um tema que muita gente questiona, né? E aí, quem ganha o salário mínimo tem que dividir, e para mim tem mais que eu dividir mesmo, né? Sim, mas muita gente acha que é muito pouco, eu vou dividir, não vai sobrar nada para mim, vai ser muito pouco também para o outro lado. E aí? Não existe essa questão de muito pouco, né? Da mesma forma que a gente falou que o desemprego não desonera a pensão, eu estou desempregado, não estou ganhando nada. Alguma coisa você vai ter que ganhar para pagar a pensão. Você tem força de trabalho, você pode vender água na rua, você pode estar... né? E se não estiver disposto, meu filho, vá atrás de uma disposição. Não pode ter preguiça, não. Não pode ter preguiça, não, porque seu filho está lá comendo, sim, ele necessita comer. É uma verba alimentar. E aí não tem essa questão de fixar, fixou em R$100, é muito pouco. Bom, é o que a gente colocou. A pensão ela é dentro de um parâmetro de necessidade e possibilidade. A necessidade das crianças, por exemplo, elas já são presumíveis ali, né? Mas a questão da gente trazer a planilha de alimentos também, dou aula, né? Tem uma mentoria sobre isso que eu falo, que é da planilha de alimentos da mãe solo, é mostrar para essas mães que a importância de você realmente estruturar um documento onde você coloque todas as despesas ali, e ali entram despesas. Se você mora de aluguel, né? Mas pode cobrar o aluguel, doutora? Claro! Só que existe uma forma de você calcular isso. Existem quantas pessoas residindo nessa casa? Divida aquilo ali e tire a cota parte da criança para o pagamento, para a fixação desse valor. Então, assim, todo mundo, R$100 é pouco. Eu não vou entrar porque todo mundo fala que é 30% do salário mínimo. Não existe, né? Isso é um mito. Não existe
desemprego que desonere pensão, não existe percentual de pensão em valor mínimo ou máximo, não existe. Tudo isso depende da necessidade, da possibilidade e da proporcionalidade, que foi o que a gente colocou. Então, R$100 pode ser muito naquele patrimônio de um pai que ganha um salário mínimo, tem 3 filhos, né? Tudo isso você tem que levar ao juiz para ele analisar. Mas é você que tem que levar e subsidiar. O judiciário não tem como dizer, não, olha, eu vou dar um salário mínimo para ele, sendo que ele ganha só um salário mínimo. Né? Não tem como. Essa balança, né, ela só fecha mesmo, ou ela só tenta ficar um pouco mais equilibrada quando você pondera esses valores, essas questões. E uma pimentinha aí? Pois não, doutora O pai não tem condições, um salário mínimo. E a mãe? Ela vai ser obrigada a arcar com toda a despesa porque o pai só ganha o salário mínimo? E quanto essa mãe ganha? Ela também pode ganhar às vezes muito nem trabalha. pouco. Também. Exatamente. Aí ela tem que fazer bico, fazer um crochê, fazer uma atividade extra ali, deixar os filhos, né, ali desprovidos, porque ela vai deixar passar fome? Não vai. Porque a mãe tem essa obrigação. Porque, na verdade, o que a mãe gasta é sempre mais. Na maioria dos casos que a gente atua, o pai, o juiz, por quanto você pode pagar? E não quanto o filho precisa. Às vezes está tudo planilhado. Mas tem o contrário, ou seja, que a mãe ganha mais do que o pai? Sim. E a mãe tem que pagar a pensão alimentícia? Por isso nós temos a proporcionalidade. Quem ganha mais vai contribuir mais. E graças a Deus que a gente hoje em dia consegue ganhar mais, né, gente? E eu vou até falar, quando a gente vira mãe, a gente também se profissionaliza, né? Então, assim, surgem habilidades aí nas mães que os pais têm que buscar, aprendam conosco, viu, gente, senhores? o nosso tempo tá tão bom, mas tá voando. A gente nem conversou nada, o tempo já tá acabando. Bom, vamos nós, então, aqui dividir o tempo que nos resta. Pois não, doutora? Tem que ter, o Família na Tarde. Mandem aí, de onde que manda? Pra onde manda? Aqui pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, aqui, o 61-99975-8140, não tem problema. Eu falei pro Walter, gente, vamos fazer o Família na Tarde. A gente vem uma vez por semana aqui. É isso. A nossa direção tá ouvindo lá em cima, né, Ricardo? Um cafezinho, discute os casos de família. Pode isso? Pode, sim, senhora. Olha, nós temos a Bárbara Michelini, o Ricardo, temos também o Zé Henrique, a turma toda tá ouvindo, né? Daqui a pouco eles determinam e nós vamos fazer com o maior prazer. Ouviu, né, produção? Ana Cláudia Passagem. Também, né, Viviane, mas vamos nós. Bom, eu tenho 2 minutos para cada um trazer, portanto, cada uma das senhoras trazerem, portanto, aí as considerações finais. Eu começo com a nossa conterrânea, a doutora Thaís Borges, mora em Goiânia, está aqui em Brasília, para participar dessa nossa entrevista. Nós agradecemos muito a presença da senhora. 2 minutos para as considerações finais, doutora Thaís. E as considerações que eu tenho a fazer, assim, primeiro, deixar para agradecer no final, né, novamente, mas é que essa aqui é uma discussão que está sempre, né, no nosso cenário, de qualquer maneira aqui. Quem já não viveu essa situação, de alguma forma, conhece alguém que está vivendo, ou tem alguém ali muito próximo, né, que, ou pelo menos já passou por uma situação. E o que a gente percebe? Eu, vou trazer um pouquinho aqui do meu lado, porque como eu disse, meu carro-chefe é buscar, principalmente, inicialmente, o acordo, e busco isso com muito trabalho, faço isso com muita satisfação, mas consciente de que as pessoas têm um direito também de litigar buscar os seus direitos ali, né, se não der certo. Mas a reflexão que eu quero deixar é que os laços são perenes, que os laços são eternos, e que muitas vezes o que eu vejo de alguns casais lá na frente, às vezes não por ter buscado o direito, mas o arrependimento por tanto litígio, por tanta briga, por questões que são realmente de direito daquela criança e daquele adolescente, ou daquele filho, e que desgastado, uma vez que desgastado, fica muita mágoa, muito ressentimento. Então, como eu disse aqui, dá oportunidade, né, como eu sempre faço na minha atuação, para escuta, para busca dessa negociação. E os advogados, claro, a gente sempre está trazendo isso, eu vejo isso com muito bons olhos na nossa classe, com essa questão do poder judiciário abarrotado e muitas vezes não entregar
da maneira que se espera, com o tempo que se espera e da maneira que se espera, é buscar realmente trazer para a sua atuação formas vislumbrando principalmente o bem-estar dos seus clientes e, claro, com todo o respeito e também protegendo os direitos daqueles que precisam. Estamos aqui para auxiliar, né, na justiça. Esse é o recado que eu quero deixar, a reflexão, e agradecer mais uma vez aqui. Foi ótimo bate-papo, meninas, foi um prazer estar com vocês. Doutora Brenda, vamos nós também, doutora Brenda? 2 minutos? O meu vai ser menos que 2 minutos. Não, mas pode falar 2 minutos, doutora Brenda. Eu vou convidar todos. A senhora está tímida hoje. Nada, não, é porque eu estou aqui conversando com você e o escritório está fervendo. Já eu vou ter até que despachar ali no Rio de Janeiro. Vou até olhar ali para a câmera e vou falar o seguinte, 2 horas é muito pouco para a gente conversar aqui, tá? Então, se você quer saber mais a respeito de guarda, pensão alimentícia, a respeito de divórcio, a respeito de questões internacionais relacionadas à família, vai lá no meu Instagram, @advogada de família, no meu YouTube também, @advogada de família, a gente continua esse bate-papo maravilhoso. E Walter, o Família na Tarde, viu? Vamos lá. Tá ótimo, então. Vamos nós, então, doutora Vanessa? Vamos nós, então. Vou virar para a câmera também. Fique à vontade. Bom, eu queria deixar um recado para as mães, né? Como a doutora Brenda colocou, aqui produzimos conteúdos, trabalho na defesa dessas mães, em especial as mães solo. Então, tenho produzido conteúdos e faço as defesas, né? E também as mediações, né? Enfim, defendendo os interesses das mulheres, na defesa das mães. Meu conteúdo está lá no Instagram, você me acha lá, @vanponce, que é o sobrenome, PONCE, jurídico. Vanponce, jurídico, tudo junto. E o recadinho que eu quero dizer, em especial a essas mães, as mães que estão nos escutando, as mães solo, é que a gente só consegue mudar uma realidade, seja ela a realidade dentro de uma sociedade e, inclusive, dentro do judiciário, mudar as decisões, quando a gente vai em busca dos nossos direitos. Infelizmente, hoje ainda temos uma sociedade que acredita que a maternidade ela é compulsória e a paternidade é facultativa. E nós só mudaremos isso quando você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo estiver indo realmente em busca dos seus direitos, enquanto mulher, enquanto mãe, né? Enfim, então fica aqui o meu recado e só assim a gente consegue mudar e as crianças e os adolescentes são realmente o nosso futuro. Então, dê o exemplo, né? Siga colocando e construindo um ser humano melhor e modificando as relações através daquilo que você tem conhecimento e pode exercer de forma legal. Vamos lá. Não, doutora Kelly, a senhora, por favor. Olha só agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com mulheres incríveis, com profissionais de excelência, minha mentora, doutora Brenda, que prazer estar aqui com você, Brenda Viana, minha amiga querida aqui, e também de outro projeto, né, da Brenda, Anjos de Excelência, somos anjos, gente. Somos mentores de outros advogados. Exatamente. E dizer para você, mulher, não se acanhe, vá atrás dos seus direitos. Um dia eu também estive aí nesse lugar. E eu fui atrás dos meus direitos, e eu fui atrás dos direitos dos meus filhos, e hoje eles me agradecem por isso. Não se acanhe, vá atrás do seu direito. E lá no meu Instagram, @AssunçãoKelly, tem muito conteúdo bacana, e também no YouTube, no podcast Pode Sim, Senhora, que é exatamente para discutir direito de família para as mulheres. E os homens também que querem saber dos direitos, né? Vamos seu lá perfil também. Fala muito para o direito inclusivo também, exato, né? Mães com filhos com deficiência, né? Idosos também. Então, eu acho que é muito importante essa facilitação hoje da informação jurídica, né? Numa linguagem simples e sem juridiquês, para que eu e você e todos possam entender e possam ir atrás dos seus direitos. E no mais, Walter, muito obrigada pelo convite. Daqui a pouco a gente foi um prazer. Fotografia, né? A fotografia de mamãe. Tem que ter. Para a mamãe. A mamãe que está em Formosa. Que é fã de você desde a mais tenra idade. Que nós não isso, vamos não falar vamos, idade. Não vamos entrar em detalhes. Bom, um tema que nós não abordamos, e com certeza vamos abordá-lo na primeira oportunidade, está relacionado com os casais homoafetivos. Ou seja, principalmente neste campo aí do divórcio, no campo também do alimento,
que com toda certeza, eu acho que passaria de um programa, não é isso mesmo, doutora Brenda? Para a gente esvaziar com esse certeza. assunto. Família na tarde, né? Família na tarde. O Viviane, o nosso Zé Henrique, Ricardo, a nossa base, estão prestando atenção aí, né? Eu vou até ajudar. Nas solicitações aqui. Eu vou, já foi feita a reivindicação e eu já vou, então, deixar aqui também um outro perfil, um projeto que eu participo com mais 3 advogadas, doutora Felícia Biapina, doutora Larissa e doutora Aline Guida, que inclusive está em Portugal, vai nos escutar. É também um conteúdo que a gente produz, chama Advogando Legal DF. Então, o @ lá no Instagram, nós falamos exatamente para as questões dos vulneráveis. Comunidade LGBTQIA+, falamos para as vítimas de violência, né, doméstica. Então, assim, são conteúdos que estão começando a ser produzidos. Já tivemos alguns avanços, inclusive em mudanças legislativas aqui, né, dentro do GDF. Então, acompanhem também o perfil e fica aí a pauta, então, para que a gente possa realmente ter o Tarde na Família. Tá ótimo. O Família na Tarde. Doutora Kelly, um abraço para a senhora. Foi um prazer tê-la aqui no programa. Prazer foi meu, Walter. Doutora Vanessa, também foi um prazer tê-la aqui no nosso programa. Doutora Brenda, da mesma forma, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, me chamem mais vezes. Com certeza. Doutora Thaís, também muito obrigado pela gentileza e pela atenção conosco. Foi muito bom tê-la também aqui no programa. Eu agradeço, estou à disposição. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde, agradecendo especialmente a você, nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo nosso canal da Rádio Justiça no YouTube. Fica o convite para o nosso próximo encontro. A todos aí um excelente fim de semana. Eu sou Walter Lima, fiz, portanto, a condução deste programa, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo é da Bárbara Michelini. A todos, uma excelente tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.